Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada no programa de hoje o também jornalista, apresentador aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Eduardo Galvão. Nós continuamos respeitando todas as normas relacionadas ao distanciamento, por isso só 2 pessoas aqui na bancada. E o nosso convidado de forma presencial, ele é mestre em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas e coordenador do Comitê de Assistência Jurídica do TRE. Eu vou pedir até para ele, o doutor Marcelo Felipe, me corrigir aí com relação à sua função dentro do Tribunal Regional Eleitoral. O nosso assunto de hoje é eleições. Atualmente eu estou como coordenador de processamento dentro da Secretaria Judiciária do Tribunal. A Secretaria Judiciária é onde passam todos os feitos processuais, todos os processos do Tribunal, o qual exercemos a parte cartorária do Tribunal. É a parte que dá toda a assistência jurídica, então, para o Tribunal? Nós temos a assessoria dos membros, o qual eles minutam as decisões judiciais. Temos a parte cartorária, onde a gente executa as sessões plenárias, onde a gente executa o cumprimento das decisões judiciais, dos mandados judiciais também. E 2020, doutor, é ano de eleições. Eleições 2020, eleições municipais, que por conta de uma pandemia a gente ficou muito tempo em dúvida. O que vai acontecer com as eleições deste ano. E agora, durante essa última semana, muita coisa já foi definida. Nós tivemos recentemente a aprovação da emenda constitucional 107 de 2020 e essa emenda constitucional alterou a data da nossa eleição. A data da nossa eleição agora no primeiro turno será no dia 15 de novembro, enquanto o segundo turno será no dia 29 de novembro para aqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores. Então, somente aqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores que terão um segundo turno. E o interessante dessa nova data da eleição, porque baseado num princípio que aplicamos na Justiça Eleitoral, que é o princípio da calendarização, essa data da eleição influencia em outras datas, tendo como parâmetro essa data da eleição. Exemplo, nós temos as convenções partidárias. As convenções partidárias se iniciariam dia 25 de julho e iriam até o dia 5. Com base na nova data da eleição, agora será dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro. Então, essa convenção partidária é aquele momento em que os partidos vão se reunir internamente para definir quem serão seus candidatos. Por enquanto, agora, todos que se tratam, que se colocam, são considerados pré-candidatos, né? Só a partir, então, dessa convenção. E eu vou pedir para o senhor repetir essa data, que essa data é importante, a nova data da eleição de 2020, de 15 de novembro e 29 de novembro, por causa do segundo turno, é isso mesmo? Né? Perfeito. Na verdade, quando ele é escolhido na convenção partidária, oficialmente ele ainda não é um candidato. Precisa do registro. É uma reunião interna do partido para definir quem ele vai lançar para ser candidato. Após essa convenção partidária, nesse término da convenção partidária, que é dia 16 de setembro, é iniciado o registro de candidatura. É nesse momento que o partido vai colocar aqueles candidatos, apresentar para a Justiça Eleitoral aquelas pessoas que são candidatos. E a Justiça Eleitoral, nesse momento, vai avaliar as condições de elegibilidade, se ele tem domicílio eleitoral na circunscrição, se ele possui a idade para aquele cargo do qual ele pleiteia, se ele não seja em nenhuma causa de inelegibilidade, se ele é ficha limpa, se ele é parente de alguém que está no governo. Então, tem uma série de requisitos que são analisados pela Justiça Eleitoral nesse momento do registro de candidatura. No término do registro de candidatura, oficialmente, ele já é candidato. Então, ele é oficialmente candidato, nessa data que termina o registro de candidatura, inicia-se propaganda eleitoral. Nesse momento é que ele vai poder fazer o seu pedido de voto, iniciar a sua campanha propriamente dita. Qual é a data limite para o registro, então, e para a gente considerá-lo já candidato? Quando é que nós vamos ter definido, então, todos os candidatos? Dia 16, inicia-se esse processo de registro de candidatura e vai até o dia 26 de setembro, que é quando ele vai se apresentar para a Justiça Eleitoral. Apresentado para a Justiça Eleitoral, sendo deferido ou não, ele inicia-se a propaganda eleitoral após esse período do registro de candidatura, que é após o dia 26 de setembro. Doutor Marcelo, essa prorrogação é entendida como um prejuízo, não vai acarretar nada aos cofres dos TRTs, do TSE? Como é que está essa situação?
Para as eleições já tem uma verba destinada para as eleições. Então, a verba continua sendo destinada para a eleição, normalmente. E a Justiça Eleitoral, independentemente da data, nós vimos nos preparando, como eu falei para vocês, há toda uma preparação tendo como parâmetro essa data da eleição. Então, nós estávamos nos preparando que a eleição fosse dia 4 de outubro. Então, a Justiça Eleitoral está totalmente preparada, já estava se ajustando para essa data de 4 de outubro, e agora ficou até melhor para nos prepararmos, que nós já estávamos preparados e praticamente vamos dar continuidade aos trabalhos para que a eleição corra da melhor forma possível nessa data de 15 de novembro. E mesmo assim, ela ainda pode ser alterada, dependendo como a pandemia for seguindo aí, ainda pode ter uma alteração. Mas como vai funcionar em relação ao TSE, posicionamento dele, caso precise ser prorrogado, e a Câmara, no caso, ou o Senado? Muito interessante sua pergunta, porque a gente sabe que o coronavírus, nós estamos em decadência, mas pode ser que essa situação possa se agravar novamente. Nós podemos ter um novo pico desse coronavírus. Então, a própria emenda constitucional, ela faz uma ressalva dessa possibilidade de adiamento dessa data de 15 de novembro. E ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser uma alteração realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo seu plenário, reunido completamente, e essa alteração é pontual. Por exemplo, o município de Manacapuru, caso haja um aumento do coronavírus somente naquela localidade, o plenário do TSE vai se reunir e pode definir o adiamento somente naquela localidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a progressão de determinada cidade, determinado município, somente ali. Perfeito. E essa alteração, essa prorrogação da data da eleição, ela também pode ser feita pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Caso a alteração seja pelo Congresso Nacional, será uma alteração, não será pontual, será uma alteração nacional para toda a jurisdição eleitoral. Então, eu sei que tudo isso ainda é muito novo, mas precisa ser alguma autoridade a manifestar esse interesse de mudar, de provocar, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral? Pode ser um partido? Ou precisa ser, de repente, a Secretaria Estadual de Saúde, a Fundação de Vigilância em Saúde de cada estado, de cada município, que pode solicitar, né, essa mudança de data? Como essa temática ela é multidisciplinar, né, como abrange questões políticas, abrange questões da saúde, ao meu ver, o prefeito ou as autoridades sanitárias, tanto estaduais quanto municipais, podem provocar, demonstrando, no caso concreto, né, realmente o aumento dessa pandemia, se realmente há essa necessidade, levar a apreciação do Tribunal Superior lá por meios de ações específicas para isso. Nós temos petições que podem ser direcionadas ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso, ele vai avaliar, o caso concreto, a necessidade desse adiamento. O senhor falou ainda há pouco, uma data importante, 26 de setembro, que seria a data, o prazo final para o registro de candidatura. E aí, no mesmo dia, né, a partir do momento que já se define ali os candidatos, eles já podem se manifestar, né, fazer a sua propaganda como candidatos. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, mas a gente vai fazer um breve intervalo aqui na entrevista coletiva e o senhor responde essa pergunta no próximo bloco. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, e o nosso assunto hoje é Eleições Municipais 2020. Nosso convidado é o mestre em Direito pela UEA, também funcionário do TRE, Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Estamos falando aqui principalmente da data das eleições, né, doutor Marcelo Felipe, porque houve as alterações recentes e muita gente ainda precisa dessa informação, não sabe como é que está funcionando, e os prazos são importantes, né, para que o andamento dessa eleição seja feito sem maiores percalços para quem é candidato, também para o eleitor. Os prazos que já foram exauridos, por exemplo, o eleitor que deixou de regularizar o título, já perdeu esse prazo, né? Correto. Como eu falei, o parâmetro da data da eleição, ele influencia em várias datas. Uma delas é a questão do cadastro eleitoral. Então, como o cadastro foi fechado antes da promulgação da emenda constitucional, nesse caso, esses prazos que foram exauridos, tendo como parâmetro a data anterior da eleição e anterior à data dessa promulgação dessa emenda, esses prazos já foram se encerrados. Exemplo da filiação partidária.
Filiação partidária, o candidato tem que estar afiliado a um partido político para ele poder concorrer 6 meses antes da eleição, tendo como parâmetro essa data da eleição. Então, esse prazo de 6 meses, tendo como parâmetro a data da eleição anterior, ele já tinha se exaurido na data da publicação da emenda constitucional. Então, nesse caso, essa filiação partidária não vai ter como base a nova data da eleição, porque é um prazo que já tinha sido exaurido. Diferente de alguns prazos que ainda não tinham sido exauridos. A exemplo das condutas vedadas aos agentes públicos no período eleitoral, que são 3 meses antes do pleito. Com a publicação da emenda, esses 3 meses ainda não tinham sido começados a contar com base na data anterior da eleição anterior. Então, neste caso, como ele ocorreu após a promulgação da emenda, ele será contado com a nova data da eleição. Então, esses 3 meses em que o servidor fica impedido de realizar determinadas condutas para beneficiar este ou aquele candidato, ou seja, ele tem que ter uma atuação mais restrita enquanto agente público, ela será contada a partir da nova data da eleição. A gente fechou o último bloco lhe perguntando sobre a data 26 de setembro, limite ali para o registro de candidatura, e a mesma data também marca o início da propaganda eleitoral por parte dos candidatos. É um prazo que, nesse ano de pandemia, a gente acredita que a movimentação na internet, que já tem sido muito intensa, vai ser ainda mais intensa. O que a gente precisa ficar de olho a partir desse período? Inicia-se a propaganda eleitoral e a legislação vai prever como será realizada essa propaganda eleitoral. E a gente espera para essa eleição, como já ocorreu na eleição de 2018, uma potencialização na utilização das mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A utilização dessas mídias é que a gente tem uma preocupação especial com relação às fake news, que a gente chama atualmente de, um termo mais técnico, desinformação eleitoral. Essa desinformação eleitoral é muito perigosa, porque com a dinamicidade que se dá para as redes sociais, a informação errada, ela chega para a população e isso faz com que influencie no poder de escolha do seu voto. Como eu estava conversando um pouco antes da entrevista, um exemplo, por exemplo, a Manuela Dávila, que foi candidata a presidente em 2018, imagine que uma pessoa que queira votar nela, que seja uma pessoa tradicional, uma mulher católica, uma senhora católica, se depara com a desinformação informando que a Manuela Dávila com uma camisa Jesus é travesti. Então, uma pessoa que estava querendo votar nela vai influenciar no seu poder de escolha, porque provavelmente não vai mais votar por conta dessa desinformação. E o perigo dessa desinformação, porque a verdade, muitas vezes, não chega na mesma velocidade que a desinformação. E isso altera a igualdade de oportunidade entre os candidatos. E é muito perigoso, mais ainda, por conta da utilização da tecnologia nessas fake news. Porque hoje nós sabemos que a internet já permite a utilização de robôs. Então, esses robôs, eles propagam essa informação potencializando. A informação mentirosa ela é propagada por robôs e na hora de voltar com a verdade, né, de mostrar que aquela blusa ali com aquela inscrição anticristo, na verdade é uma montagem, e isso de repente não tem o mesmo alcance e um prejuízo muito grande para o candidato. Né? A verdade ela é apurada, ela é checada antes de ser divulgada. Talvez não tenha o mesmo alcance, por isso não tem o mesmo alcance nem a velocidade de uma fake news, de uma desinformação eleitoral. E assim, a gente ainda não tem mecanismos tecnológicos assim, efetivos para combater essa fake news. Então a gente trabalha muito com a questão educacional, questão de conscientização da população. Muitas vezes nós recebemos informações no celular, no WhatsApp, no Facebook, e nós compartilhamos sem saber a origem e a veracidade deste conteúdo. Então a gente pede para que o eleitor, no momento que ele estiver recebendo esse tipo de informação, que ele vá checar a origem, se são de sites confiáveis, se tem fontes confiáveis, para que ele possa divulgar esse tipo de informação. Esse ano, caminhada, passeata, nem pensar. Como é que vai funcionar essa fiscalização por parte do TRE? Como é que vai ser? A emenda constitucional, ela permite a propaganda eleitoral. Em nenhum momento ela proíbe que seja exercida essa propaganda eleitoral, mesmo que seja física. Então, somente pontualmente as autoridades sanitárias, sejam elas estaduais ou municipais, podem fazer uma denúncia que está havendo... com os decretos municipais, com o isolamento social e tudo mais. Vai ter esse conflito. Perfeito. Tem que haver uma harmonização. Em tese, é permitida a propaganda eleitoral. A emenda constitucional não entrou nessa seara. Ela permite que seja realizada essa propaganda normalmente.
cabe às autoridades sanitárias definirem no caso concreto, porque não sabemos em que estágio vai estar o coronavírus no período em que é permitida a propaganda eleitoral. Então, pode ser... A restrição já pode estar mais amenizada nesse período, né? Perfeito. Já pode estar mais amenizado e pode ser feito com os comícios, normalmente, as reuniões. Então, tudo vai depender de como vai estar a situação no momento ali em que for realizada a propaganda eleitoral. A prorrogação por mais um ano, caso não fosse estipulado até novembro, mais um ano de mandato fosse esticado esses de 2016 para cá. Como é que vocês entendem essa situação? Muitos questionam como uma afronta à democracia. Outros já, na verdade, defendem essa proposta de mandatos com 5, 6 anos de duração. Como é que vocês entendem essa situação? Nós tínhamos, além dessa proposta que foi aprovada, essa emenda constitucional, que foi do deputado Randolfo Rodrigues, em que ele apenas realiza esse adiamento da eleição, nós tínhamos outras propostas de emenda constitucional que queriam estender, uma queria estender o mandato e outra queria que nós tivéssemos eleições unificadas, em que na próxima eleição seria uma eleição unificada, que em tese traria um custo, uma atenuação dos custos, porque você faria só uma eleição para todos os cargos, mas como a gente tem falado, a melhor solução foi esse adiamento, essa proposta de emenda constitucional foi a mais plausível por conta que ela vai preservar as datas de posse, no caso, o dia 1º de janeiro de 2021, que é quando os candidatos irão tomar posse. Então, eu acho que é a decisão mais acertada possível. Inclusive, tem uma data limite para ocorrer qualquer tipo, até as mudanças de data da eleição, para que não fuja de que aconteça em 2020, né? O limite é 27 de dezembro, né? Perfeito. Como eu coloquei, aquelas duas situações em que pode ser adiado ou pontualmente pelo TSE, pelo plenário do TSE pontualmente, ou geral pelo Congresso Nacional, elas têm uma data limite de 27 de dezembro. Agora, digamos que dia 26 de dezembro nós temos uma potencialização do coronavírus. Em tese, por essa emenda constitucional, essa eleição tem que ser realizada até o dia 27 de dezembro. Mas nada impede que seja feita uma nova emenda constitucional, uma nova proposta, uma nova aprovação de emenda constitucional, que inclusive possa abranger essa questão da prorrogação dos mandatos. Mas esta emenda constitucional estabelece como prazo limite essa data de 27 de dezembro. Eu não sei se ficou claro quando a gente tratou disso no primeiro bloco, mas para mudanças pontuais, o colegiado do TSE resolve as novas datas, né, sendo provocada por... A gente colocou pelas autoridades, quem quer que seja, os juízes eleitorais, mas uma mudança geral nessas duas datas que já foram definidas, aí novamente tem que ser com o Congresso, né? De novo, passar por Câmara e Senado. Perfeito. A gente tratou também das questões das datas que já foram exauridas. Nessa questão entra, por exemplo, existem pessoas que trabalham na televisão, apresentam programas, têm algum tipo de aparecimento na TV, e 6 meses antes da eleição precisam largar isso para não comprometer a isonomia desse processo eleitoral. Como é que fica com relação a quem tem mandato no momento, por exemplo, um deputado estadual que queira se candidatar a prefeito do seu município onde é a sua base eleitoral? Ele fica impedido também de dar entrevistas como deputado nesse período? Como é que funciona a lei eleitoral com relação a isso? Não, a gente tem que saber diferenciar, é muito difícil na prática, né, diferenciar o agente político do candidato. Sim. Quando ele estiver exercendo, dando uma entrevista enquanto candidato, não há problema. Agora, a partir do momento que ele começa a pedir votos, aí, nesse caso, não é permitido que o candidato ele participe de inauguração de obras públicas, ele seja apresentador de programas, porque a legislação prevê que tem condutas que são vedadas, por exemplo, aos agentes públicos no período eleitoral. Então, é uma forma de você limitar aquele que está na atuação do poder público se utilizar da sua função para captar votos. Quem sabe que um deputado ele tem verbas relacionadas a combustível, tem verbas relacionadas à comunicação, então ele não pode se utilizar dessa estrutura, seja de servidores, seja de estrutura administrativa, de veículos, em benefício da sua candidatura. Por isso que a legislação eleitoral ela traz essas condutas vedadas aos agentes públicos no período eleitoral que ensejam sanções graves, inclusive podendo haver a cassação do registro de candidatura e até uma posterior cassação do mandato. Então, essas condutas vedadas aos agentes públicos é uma forma de frear aqueles que estão com o cargo público e também são candidatos para não utilizarem
da sua estrutura administrativa em prol da sua campanha eleitoral. E no caso dos prefeitos do interior que estão buscando a reeleição, até quando eles podem entregar obras, fazer ações sociais, fazer ações de mutirão de limpeza nos bairros, enfim, e participar disso, né? Como eu falei a você, o prefeito ele não pode deixar, nesses 6 meses que antecedem o pleito, ele não pode deixar de governar. Sim. Ele tem que continuar exercendo a sua função de administrador do município. Então, de certa forma, ele não pode se privar dessas atividades da prefeitura, quem seria prejudicado era a própria população. Mas, como eu falei, tem determinadas condutas que tem um rol previsto na lei em que ele não pode fazer determinadas condutas. Por exemplo, utilizar do veículo da administração em prol da sua candidatura. Ele não pode potencializar os gastos de publicidade naquele momento ali anterior à eleição. Se ele gastava um determinado valor e quando chega próximo da eleição, ele duplica os gastos em publicidade. Então, nesse caso, é ensejado essa conduta vedada. Se ele utiliza dos servidores, pega os servidores da prefeitura para ir num comício eleitoral, se utilizando do servidor enquanto de serviço público. Então, nesse caso, são condutas que são vedadas aos agentes públicos que podem ensejar essa cassação desse prefeito. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode também deixar de o prefeito governar. Não pode deixar de exercer a sua função de administrador do município. Apenas propagandas, ações voltadas à saúde, ao combate do coronavírus, serão permitidos por esses agentes políticos que, porventura, venham a tentar uma reeleição, uma nova cadeira política. Apenas isso. O resto tudo, como você mencionou, está vedado. Isso. Por exemplo, nos 3 meses que antecedem o pleito, é proibida a publicidade institucional. Então, o prefeito não pode, ou aquele que está investido no mandato público, não pode se utilizar da estrutura administrativa, seja com publicidade ou servidores ou estrutura administrativa, carros, automóveis. Então, ele não pode se utilizar isso para captar votos, certo? Então, ensejam condutas vedadas nesse caso. O 100% hoje do Amazonas está com biometria, né? Cadastrado, os eleitores com a sua biometria cadastrada. Existe alguma possibilidade de, por conta da pandemia, questão de higiene, esse tipo de uso, né, ser eliminado da eleição desse ano, da biometria? Só fazendo uma complementação, o que o colega falou com relação à publicidade. A própria emenda constitucional, ela faz uma ressalva com a publicidade relacionada ao enfrentamento e combate ao coronavírus. Seria inviável você proibir esse tipo de propaganda que tem caráter educacional, que é um caráter que não é para captar votos, mas sim questão de saúde pública. Né? Foi exatamente nesse sentido, né? Perfeito. Nesse caso, ela continua permitida. Certo, existe essa diferença justamente por conta da pandemia, uma adaptação. Continuar o enfrentamento à luta, ao combate, certo? Isso. Em relação à biometria? Como eu falei para vocês, a data da emenda constitucional, aqueles prazos que se encerraram antes da emenda constitucional já foram exauridos. Um exemplo é o fechamento do cadastro. Então, o cadastro foi fechado, aquele eleitor que queria mudar de domicílio eleitoral, queria votar em outra localidade, queria alterar o título de alguma forma, nesse caso não poderá mais fazer isso, por conta do fechamento desse cadastro. E esse fechamento do cadastro, ele tem como base a data da eleição. E não vai ser a data da nova eleição, mas sim a data anterior da eleição, que é o dia 4 de outubro. Por quê? Porque essa data se encerrou antes da publicação da emenda. Algum entendimento já com relação à obrigatoriedade de voto por conta da pandemia? De repente, anistiar algumas pessoas, por exemplo, o grupo de risco, né, dessa obrigatoriedade do voto? O voto, ele já é obrigatório, né? O voto é obrigatório, ele é facultativo para determinadas pessoas, os analfabetos, aqueles que têm mais de 70 anos, em que o voto é facultativo. Só que o caso concreto, ele pode definir a legislação eleitoral, o próprio TSE, peculiarmente, a peculiaridade da pandemia, ele pode sim, verificando um aumento exponencial da pandemia, ele pode sim fazer uma alteração, tanto do horário em que se realizará a eleição, quanto também conceder uma anistia para aqueles que... uma justificação para o seu voto, né, na verdade. Inclusive, existia algumas dessas propostas de definir horários para o grupo de risco ir, para evitar aglomeração ali
durante o dia inteiro de eleições, mas isso não está dentro da emenda que foi aprovada. Mas pode vir ainda, por exemplo, por decretos legislativos, né, para evitar de voltar aquele projeto que já foi aprovado a ser, de novo, apreciado pelas casas? A proposta de emenda constitucional ela tem um procedimento dificultoso, em que passa pelas duas casas do Congresso Nacional para a Câmara, por um rito célere, que é um rito, na verdade, demorado, que é de 3/5 dos votos. Então, seria inviável a gente propor alterações para a emenda constitucional. Então, a emenda deixou uma série de cláusulas abertas justamente para poder se adequar a essa nova realidade, ou seja, do crescimento do coronavírus ou a sua diminuição. Então, deixou a cláusula aberta com relação ao adiamento pelo próprio TSE ou pelo Congresso Nacional, deixou uma cláusula aberta com relação a essa questão do horário, uma cláusula aberta com relação a essa questão da justificação dos votos daqueles, a definição de horários para pessoas idosas, aquelas pessoas que são grupo de risco do coronavírus. Então, isso, no caso concreto, a depender da situação em que se encontrar o país, isso pode ser feita uma readequação. Doutor Marcelo Felipe, ele é coordenador de processamento da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Quero agradecer a sua presença, agradecer também ao Eduardo Galvão e agradecer você de casa que ficou com a gente aqui até essa hora na entrevista coletiva. Pedir só para o doutor Marcelo fazer as considerações finais, para que todos, que são muitos eleitores aqui no Amazonas e com certeza muita gente ficou interessado e ficou muito informado com essa nossa entrevista aqui. Agradecer a oportunidade de estar aqui representando o Tribunal Eleitoral, que tranquilizar o eleitor, que o Tribunal Eleitoral está preparado para a organização dessas eleições, já está adaptado às novas datas. A gente faz um apelo para essa questão das fake news, da divulgação de informações erradas, fazer com que o eleitor fiscalize também essa propaganda eleitoral, que ele possa denunciar as autoridades competentes, ao Ministério Público, a própria Justiça Eleitoral, dos abusos cometidos durante esse período eleitoral. Então, nós da Justiça Eleitoral, nós estamos à disposição de você, eleitor, para atendimento de dúvidas, das demandas que vocês necessitarem. Muito obrigado. A você que está em casa, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta a se encontrar no próximo domingo, aqui no Entrevista Coletiva. Até lá.